Você sabe o que é previdência privada? Você tem uma previdência privada? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda, para os que me conhecem, e para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Inscreva em nosso canal, compartilha com seus amigos, curta, isso é importante para podermos propagar conhecimento sobre educação financeira para o mundo. Eu perguntei agora há pouco se você sabe o que é previdência privada, se você tem previdência privada. Essa discussão sobre previdência é algo extremamente importante para nós, porque muitos de nós hoje dependemos na nossa velhice exclusivamente do INSS, que é um modelo de previdência, mas é uma previdência considerada previdência pública, na qual, após a última reforma sofrida ali pelos idos de 2019, criou ainda mais dificuldade, tá certo? Para o acesso à Previdência de uma forma rápida. Após a última reforma da Previdência, o que aconteceu? Para se aposentar hoje pelo INSS, você no mínimo tem que trabalhar com carteira assinada, com registro, 35 anos. E além desse tempo de contribuição de 35 anos, você precisa ter um mínimo de idade. Homens, 65 anos de idade, mulheres, 60 anos. Isso quer dizer, numa conta rápida, se você é um jovem hoje, por exemplo, com 30 anos de idade e começou a contribuir com a Previdência agora com 30 anos, você vai ter que contribuir pelo menos 35. Isso vai coincidir o quê? Com 35 anos de contribuição ininterrupta, sem parar, você vai chegar com 65 anos de idade e vai coincidir as duas regras, valendo a última reforma. Você vai ter 65 anos de idade, que é o mínimo, tá certo? De idade para se aposentar, e vai ter contribuído os 35. Mas imagina que você não tem 30 hoje, você tem 20 anos e começou a contribuir para a Previdência Pública. O que é que vai acontecer? Daqui a 35 anos, ou seja, quando você tiver 55 anos, vou falar uma coisa, tá? Passa rápido. Eu tenho essa idade e falo, passa rápido. Então, se você tiver 20 anos hoje, contribuir 35, você vai ter 55 anos de idade. Vai ter contribuído os 35, mas não vai poder aposentar. Sabe por quê? Porque você precisa também ter 65 anos de idade. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que contribuir mais 10 anos para a Previdência Pública para se aposentar. Isso quer dizer que você tiver 20 anos de idade hoje e começar a contribuir para a Previdência Pública, você vai ter que fazer o quê? Vai ter 40 anos de contribuição e a idade de 65. Então, você vai ter que trabalhar 40 anos da tua vida, tá certo? Para conseguir aposentar. Mas existe uma alternativa. Claro, gente, vou falar uma coisa com você e vou lembrar de um amigo meu antigo, contador, já falecido, o senhor José Walter Calçavarra, que ele falava que a gente precisava sempre contribuir para o INSS, mesmo que o salário seja baixo, mesmo que a renda seja baixa. Sabe por quê? Porque amanhã, na vida, a gente pode ter alguns tropeços, pode ficar doente, pode precisar de afastar para o INSS, você vai ter pelo menos o mínimo para você sobreviver. Então, mesmo você sendo uma pessoa rica, cheia de grana, tendo construído patrimônio, é importante você ter a previdência privada, pública, a previdência do INSS, não tem problema nenhum, tá bom? Mas acontece, então dependendo da previdência pública, você vai precisar de 40 anos de contribuição. E aí, para se somar a essa previdência pública, foi criado pela iniciativa privada, pelos bancos privados, pela Superintendência de Seguros Privados, chamado SUSEP, um modelo que é de investimento e ao mesmo tempo vai te dar tranquilidade no futuro, que é a previdência privada. Clodoaldo, o que é uma previdência privada? É você contribuir mensalmente com um aporte, com um valor, tá certo? E ao longo do tempo, esse valor vai se valorizando, vai se capitalizando com os juros, dependendo do modelo que você for capitalizado de juros, e ao final de determinado período, você ter a autorização, o direito de poder resgatar aquele dinheiro. Pode resgatar tudo de uma vez e você fazer o gerenciamento dele, que eu, aliás, recomendo, eu faço isso, tenho mais tranquilidade, ou você pode transformar isso numa renda, tá? Uma renda ad eterno para você. Você pode acordar com a instituição de previdência que você contratar e definir que quando você tiver 50 anos de idade,
Se você começar agora com 20, por exemplo, você vai estar jovem ainda, você passa a ter uma renda complementar derivada que vai até você parta para a glória, até você falecer. Por outro lado, você pode também contratar essa previdência privada ao final do ciclo de contribuição que você estabelecer, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, você receber toda a bolada e fazer a gestão, aplicar no mercado financeiro, se permitir também ter tranquilidade. São escolhas que você vai fazer no investimento, mas vão acontecer no futuro. Mas, Clodoaldo, previdência privada é só fazer isso, é só depositar um valor mensal, no final do período resgatar de uma vez ou transformar em renda fixa? Não. Nós temos dois tipos de previdência privada, um chamado PGVL, outro chamado VGBL. Um é plano, outro é vida, o restante é igual, gerador de vida livre. A diferença do VGBL com o PGBL está relacionada ao sistema de tributação do imposto de renda. Ambos incidem em tributação sobre a renda. Mas qual que é a diferença? Quando você faz um plano, um PGBL, pressupõe que você hoje já recolhe imposto de renda. Então ele é importante, por quê? Porque ele serve também como um planejamento tributário. Você vai ter recolhimentos mensais, depósitos mensais no plano de previdência e, obviamente, o governo já vai pegar a parte dele do imposto de renda. Então você vai fazer o quê? Você vai usar o valor que você paga, tá certo? Não só como patrimônio, mas como algo que vai diminuir o seu imposto de renda. Então, um plano interessante, que vamos supor que você tem uma renda elevada, hoje no Brasil acima aí de R$30 mil anuais, em que você é obrigado a pagar imposto de renda. Então, se você faz um PGBL, você todo mês, aquele valor que você pagar a título de previdência, ele vai ser dedutível do seu imposto de renda. Isso é importante por quê? Porque como é um investimento que você está fazendo, você vai te permitir pagar menos imposto de renda. Então, se você tem uma renda alta, já paga imposto de renda, eu recomendo que você faça o PGBL. Por quê? Porque você vai ter esse valor que você aplica como dedutor do seu imposto de renda. Isso vai querer dizer que hoje você vai pagar menos imposto de renda. E é claro, gente, que no futuro, quando você for resgatar, você vai ter que pagar imposto de renda sobre ele. Mas aí o que vai acontecer? Como você vai ter isso como dedutor, você pode investir o dinheiro que você está deixando de pagar imposto de renda e ainda ter uma renda com um valor complementar. No futuro você vai pagar sobre tudo, beleza? Por outro lado, você tem o VGBL. O que é o VGBL? VGBL é normalmente um tipo de plano de previdência para você que, obviamente, tem uma renda mais baixa, não paga imposto de renda. Nesse caso, por que é vantajoso fazer o VGBL? Porque ele vai permitir que você pague imposto de renda só quando você resgatar. Então não tem problema. E aí, nesse caso, você vai pagar imposto de renda sobre o rendimento. Como você não está aproveitando o imposto de renda hoje, exemplo do PGBL, o que vai acontecer? Vai pagar só sobre o rendimento. Você tende a pagar menos. Então vocês têm então para a gente resumir, vocês têm duas opções. PGBL, em que você usa do valor todinho que você paga hoje da Previdência, da privada, e vai deduzir do seu imposto de renda, você vai deixar de pagar. Como você deixa de pagar hoje, no futuro, quando você tiver direito a resgate, você vai ter que pagar o imposto de renda sobre o que você acumulou, beleza? Já o VGBL é mais vantajoso, você não paga nada de imposto de renda hoje, tá certo? E vai pagar só sobre o rendimento no futuro, mas você não se beneficia dele hoje, o que te dá essas joias no futuro. Então se você paga imposto de renda, recomendação PGBL. Se você não paga imposto de renda hoje, tem a renda baixa, recomendação VGBL. Claro que você pode conversar depois com um especialista, com o seu consultor, para melhor detalhar isso. Mas eu recomendo que faça a Previdência, porque a Previdência hoje é uma garantia de renda extra no futuro. Isso vai te dar mais segurança no futuro. E como, repito, a Previdência Pública hoje ela está um pouco mais precarizada, hoje tem muito mais dificuldade de ter acesso a ela no futuro, e a gente sabe que existe uma limitação de renda. Se você hoje, por exemplo, pagar no teto, no futuro você vai ter, no máximo, a valores de hoje, uma renda mensal de R$6 mil, e que com o passar do tempo vai caindo. Então, se você tiver uma vida útil muito alta, você viver até 90 anos, por exemplo, essa renda tende a diminuir. Já a Previdência Privada não. Dependendo do que você pactuar com a instituição que fizer com você, você vai ter uma renda melhor, uma renda complementar, justamente para aquele período que você vai estar menos produtivo, não vai conseguir ter mais disposição. Isso vai te gerar uma qualidade futura melhor. Pense nisso.